Muita gente não vai mais à igreja para encontrar Deus. Elas vão para a igreja para tomar uma dose de dopamina em formato de música. Se o louvor não tem o clímax certo, não tem o instrumento certo, não tem a iluminação adequada, ela simplesmente sai da igreja dizendo que Deus não estava lá. Mas e se eu te provar que nesses momentos, quando acontece esse tipo de coisa, você não tá sentindo de fato o Espírito Santo, mas você está sentindo uma série de reações químicas programadas para o seu cérebro. Hoje eu vou te mostrar como o louvor emocionalista tem sido uma droga nessa geração e tem estragado a espiritualidade real de muita gente. Fala pessoal, aqui é o Nathan Abner e no vídeo anterior a gente viu como em pleno 2026 a fé das pessoas estão cada vez mais frágeis porque elas estão trocando a decisão pelo sentimento. E hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais e aplicar isso numa dos principais momentos dos cultos hoje, que é o louvor. Precisamos admitir, hoje existe uma engenharia muito grande por trás das ministrações e dos louvores. Não estou dizendo que a música é ruim, mas estou dizendo que nós viciamos o nosso cérebro em uma êxtase de 15 minutos de pura emoção, de pura adrenalina, de pura dopamina, para que logo em seguida a gente se sinta vazio. Se você só ora, se você só adora a Deus, se você só louva a Deus, quando você sente um arrepio ou tá tocando uma música naquele clímax, você não tá adorando a Deus de verdade, você apenas tem uma dependência química de um estímulo auditivo. A fé cristã é baseada em algo imutável e não uma reação bioquímica do nosso cérebro. E aqui a gente encontra um erro de lógica. Achar que o mover de Deus depende diretamente da bateria, depende diretamente do teclado ou do solo da guitarra. Isso é uma completa contradição ao que realmente Deus faz, é completamente mover de Deus. Não que Deus não possa se mover no meio dos louvores, não é isso. Mas se você depende disso para você adorar a Deus, algo está muito errado. Na realidade, se você adora a Deus pelo que você está sentindo, pela música do louvor, você não está adorando a Deus de fato, você está adorando o seu próprio bem-estar, você está adorando a sua própria dopamina. Você não consegue adorar a Deus de fato, você só consegue se mover se você estiver bem. E é por isso que muitas pessoas, por exemplo, saem de igrejas assim no piscar de olhos, porque alguém faz alguma coisa pra ela que ela não gostou e no outro dia ela já vai embora e não tá nem aí com nada. Por quê? Porque adora o próprio bem-estar, idolatra o próprio bem-estar. E isso se aplica muito no louvor. Então, quantas pessoas que vão pra igreja, que entram numa igreja, por exemplo, se membram, participam, tudo, e aquele amor de primeira viagem, faz tudo, tá participando de tudo. Só que de repente acontece uma situaçãozinha, uma pessoa falou com uma coisinha torta pra ela, ela já não quer saber mais de nada. Por quê? Porque ela idolatra o próprio bem-estar. Então, se ela não tá bem, ela simplesmente sai. E isso não é um sinônimo de fé cristã genuína. Isso não é. Isso é o sinônimo de idolatria do bem-estar, porque a fé em Deus produz perseverança. A gente precisa perseverar independente da situação. Sabe por que muitos cristãos, depois do culto de domingo, desmoronam durante a semana? Isso é o efeito rebote dessa droga gospel chamada estímulo de dopamina através de músicas e teatrinho, mas que não é uma fé genuína em Cristo Jesus. Você tem um pico de dopamina no domingo com músicas naquele tom, com a iluminação naquele tom. Você tem um pico de dopamina onde você se sente muito bem. Mas na segunda-feira, quando chega o silêncio junto com problemas e situações difíceis, você acha que Deus te abandonou. E como consequência você abandona Deus também. Deus, ele não vai embora quando a música para. Ele é o Deus tanto do silêncio quanto do louvor. Adorar a Deus em espírito e em verdade é adorar Ele mesmo quando não tem louvor, é mesmo quando não tem a musiquinha no tom, é mesmo quando não tem iluminação, é mesmo quando você está dentro de um banco, dentro de uma farmácia, dentro de um hospital, qualquer lugar que você estiver, você tem que manter a adoração a Deus de forma imutável. E não somente naquele pico de dopamina, porque senão a sua vida vira uma onda que onde uma hora você está lá em cima, outra hora você está lá embaixo. O mundo está projetado para te deixar superficial, para nos deixarmos superficiais. E o louvor emocionalista é mais uma ferramenta para isso. Você quer uma fé racional? Comece a praticar um culto racional a Deus, e não emocional. E se você ficou até o final desse vídeo, se sentiu confrontado e gostou do conteúdo, comente aqui embaixo a adoração real. Vamos elevar o nível desse debate. Se inscreva no canal também. Deixe seu like, que é muito importante para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas, com aquelas pessoas que precisam ouvir essa mensagem. E me sigam no Instagram para a gente ter um contato até mais próximo, tá bom? Deixe sugestão aqui de temas aqui embaixo e a gente vai se falando. Vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau!